is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And why is that doll pretty? Because he's white and he has 2 eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me. Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. A discussão em torno do tema da raça é um dos debates mais constantes na sociedade contemporânea. Os maiores genocídios do século XX se utilizaram, em grande medida, de justificativas racistas. Para nos ajudar a compreender esta complexa e polêmica questão, o Café Filosófico recebe o sociólogo e doutor em Geografia Humana, Demétrio Magnoli. A ideia de raça é uma ideia extremamente moderna, né? Essa ideia é uma ideia que tem 2 séculos, alguma coisa assim, não mais do que isso. É coisa diferente do etnocentrismo. O etnocentrismo, de modo geral, a ideia de que o meu grupo humano é melhor do que os outros, é algo que existe desde que existe registro escrito. As chamadas evoluídas e também as sociedades chamadas primitivas, todas elas são etnocêntricas. Quando receberam exploradores no século XIX, os inuits do Ártico acreditaram que os europeus queriam aprender conceitos civilizatórios com eles. Afinal, os exploradores lhe pareciam pouco higiênicos e de modos não gentis. Já na ótica dos europeus, os inuits é que eram considerados primitivos. Tanto que os batizaram esquimós, que quer dizer comedores de carne crua. No etnocentrismo não há a ideia de ancestralidade, não há a ideia de que de uma família humana que atravessa a história como um meteoro atravessa o universo. É essa ideia que é muito moderna. Uma das primeiras manifestações mais claras dessa ideia aparece com o Linnaeus. O Linneu, o inventor da classificação biológica, da taxonomia biológica, ele fala em raças, ele fala em 4 raças, né? E o que ele fala, aliás, é reproduzido até hoje. O Linnaeus falava na raça europeia, africana, asiática e americana. O Linnaeus também falava de seres estranhos, de outras raças. Ele acreditava, como muita gente naquela época, que existiam homens das florestas, mais ou menos parecido com monstros, sub-raças monstruosas diversas, né? Num mundo povoado ainda por uma imaginação fantástica que depois viria a desaparecer. O Johann Friedrich Blumenbach, o alemão, médico alemão, Blumenbach, no final do século XVIII, forma vamos dizer, a aquarela das raças tal como a gente vê até hoje. Tal como o senso comum fala até hoje. Então, a ideia de brancos, negros, amarelos, vermelhos e marrons, que era a raça malaia, eram as 5 raças do Blumenbach. Linnaeus e Blumenbach, eles estavam muito ligados às ciências biológicas. Eles pensavam em raças humanas como se pensa em raças de animais. Foi o Arthur de Gobineau, o francês Gobineau, o primeiro que relacionou
a ideia de raças humanas com a ideia de história. Ou seja, resolveu que a história humana é uma história protagonizada pelas raças. Ele pegou a ideia de raça que estava lá nas ciências naturais e transportou essa ideia para a história, para as ciências humanas. Naquela época, mais para diante um pouco, no finzinho do século, em 1899, é publicado um livro extremamente interessante, de um cara que foi um dos inspiradores do nazismo. Quando eu cito o Chamberlain, Houston Stewart Chamberlain, eu não estou enaltecendo o Chamberlain, eu estou citando um fato. Né? Chamberlain, ele publica um livro que se chama As Fundações do Século XIX. E esse livro vai ser lido, né, e vai inspirar os principais ideólogos do nazismo. É um livro fundamental para você entender a ideia tão importante para o nazismo da raça ariana. O que ele vai contar é a história da humanidade como uma história racial. E é, na verdade, a história do progresso humano como uma história racial. Existiria uma raça europeia, e dentro da raça europeia existiria um tronco principal da raça europeia, que seria o tronco ariano. E todas as grandes conquistas da humanidade seriam um produto do tronco ariano. Então, vamos dizer assim, os arianos seriam a vanguarda da raça branca, da raça mais evoluída. O livro dele é muito interessante, porque, na verdade, é um livro de história. É uma história corrompida, uma história deturpada, é uma história reescrita por um pensamento radicalmente racial. O mito da raça, tal como a gente conhece hoje, ele só se consolida junto com o darwinismo. É junto com a ideia de evolução, que a raça deixa de ser a raça tal como falada pelo Linneu, tal como falada pelo Blumenbach, que era apenas uma classificação estática de seres humanos. A raça passa a ser alguma coisa ligada à ideia de evolução. Então, a superioridade da raça branca derivaria do fato dela ser mais evoluída biologicamente do que as demais. E aí você tem uma hierarquia de evolução racial que coloca, evidentemente, os europeus, os brancos, no ponto mais alto da escala, os negros no ponto mais baixo da escala. Então, essa ideia vem junto com o darwinismo, embora o próprio Darwin tivesse muita dificuldade com a classificação racial. Ele chegou a escrever que classificar os seres humanos em raça é muito difícil. Ele tinha certas dúvidas. Mas uma série de cientistas naturais, médicos, não tinham dúvida nenhuma. E eles acoplam o evolucionismo à ideia racial. Começam a estudar crânios, começam a medir crânios, e ao medir crânios eles provam aquilo que eles já queriam provar, que a raça branca é superior. Alguns eram vilões científicos óbvios. Eles deturpavam dados, eles mudavam os cálculos e por aí afora. Mas havia outros que não, que procuravam ou que acreditavam estar mantendo a objetividade científica. E é interessante observar como os instrumentos de autoilusão que eles criavam, para ao mesmo tempo em que se mantinham fiéis à suposta objetividade científica, se mantinham mais fiéis ainda às conclusões prévias que eles queriam tirar, ou seja, a conclusão da superioridade da raça branca. Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, esfregando o chão. Negra é a mão,
é a mão da pureza. Negra é a vida consumida ao pé do fogão. Negra é a mão nos preparando a mesa, limpando as manchas do mundo com água e sabão. Negra é a mão de imaculada nobreza. Estima-se que de meados do século XVI até metade do século XIX tenham chegado ao Brasil 4 milhões de negros trazidos à força do continente africano, de regiões onde ficam hoje países como Angola, Moçambique, Mali, Guiné, Benin, Congo e Costa do Marfim. Transportados nos porões infectos dos navios negreiros como mercadorias e não como seres humanos, muitos morriam durante a viagem devido aos maus tratos, doenças e inanição. É senso comum a ideia de que motivos racistas teriam sido fundamentais como justificativa para tamanha barbárie. Mas a história não foi bem assim. O século XIX é o século do outono da escravidão moderna. A maior parte da escravidão moderna aconteceu nos séculos anteriores e ela não precisava de justificativa política ou moral. Não precisava. Por que algumas pessoas eram escravas? Porque tinham sido escravizadas. Qual é o problema disso? A escravidão existiu em toda a história humana, entre todos os povos. Desde a antiguidade, povos que venciam guerras escravizavam os povos derrotados. Se você não acha que os seres humanos são iguais por natureza, não há nenhum problema com a escravidão. E ninguém achava que os seres humanos eram iguais por natureza até o século XVIII. Se você chegar para alguém no século XIV, XV, XVI e falar, bom, os seres humanos são iguais por natureza, você vai ser considerado um louco. Os seres humanos eram diferentes por natureza. Uns eram nobres, outros não eram nobres. Uns tinham sangue azul, outros não tinham. É no século XVIII, com o iluminismo, com as luzes, que surge a ideia extremamente nova de que os seres humanos são iguais por natureza. O iluminismo representa um momento histórico que atinge o seu ápice ao longo do século XVIII, o século das luzes, quando um esforço concentrado de filósofos, cientistas e demais intelectuais europeus procurou valorizar a razão em todas as dimensões da existência. Acreditavam que assim jogariam luzes sobre a escuridão representada pela ignorância, pela superstição, pelo preconceito, pelas intolerâncias políticas e religiosas de toda a ordem, as quais, segundo eles, impediam o aperfeiçoamento das instituições políticas e das reais potencialidades do espírito humano. Então é esse conceito da igualdade natural dos seres humanos que coloca um problema para a escravidão. Não só coloca um problema para a escravidão, é esse conceito que atiça a campanha anti-escravista. Houve uma grande campanha popular anti-escravista na Inglaterra, do final do século XVIII até o início do século XIX. E se mandavam petições ao parlamento britânico exigindo que o parlamento votasse o fim da escravidão. Ao mesmo tempo que isso acontecia na Inglaterra, e também em nome do princípio da igualdade, ocorrem diversas revoltas de escravos nas ilhas do Caribe. A mais famosa de todas no Haiti, que leva à vitória do Toussaint Louverture, uma revolução de escravos. O Haiti é um país que se torna independente a partir de uma revolução de escravos. Revolução de escravos que erguia as bandeiras da Revolução Francesa. O Toussaint Louverture se considerava um revolucionário de 1789, e ele era isso. A escravidão não precisou do mito da raça para existir. E o mito da raça surgiu depois que a escravidão tinha acabado ou estava acabando. Surgiu nos estertores da escravidão. O mito da raça serviu para outra coisa. Naquela época, no momento em que o conceito de raça estava se consolidando no mundo, aquela época da expansão imperial das potências europeias. Aquela época do imperialismo. É a época em que a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Bélgica, até mesmo a Itália, partem em busca de colônias na Ásia e na África. Vamos lembrar que esse processo ele se inicia, na verdade, com as expedições de exploradores europeus na África, em meados do século XIX, mas ele se consolida lá no fim do século XIX,
com a famosa Conferência de Berlim, de 1885, que inicia o processo da chamada Partilha da África. Veja, o imperialismo precisava do mito da raça. E o imperialismo precisava do mito da raça desesperadamente, porque as potências europeias não podiam se expandir para a Ásia e para a África sem conquistar o apoio da opinião pública europeia. É uma época diferente no mundo. Está surgindo a imprensa, não surgindo a imprensa antiga, está surgindo a imprensa moderna, está surgindo a imprensa noticiosa, com o telégrafo, mais tarde com o telefone. Está nascendo, está surgindo a educação pública. Pela primeira vez, uma grande parcela da população tem acesso à educação. Então, está nascendo aquilo que hoje a gente chama de opinião pública. Não era possível realizar a aventura imperial sem o apoio das opiniões públicas, da opinião pública europeia. E como explicar para a opinião pública europeia que nós, europeus, vamos dominar outros povos, se afinal todos são iguais perante a lei? Como conciliar o imperialismo com a ideia iluminista da igualdade natural? O mito da raça surge justamente para realizar essa conciliação. Todos somos iguais, mas não tão iguais assim, porque existem raças. Porque os colonizadores vão para a Ásia e para a África junto com os intelectuais. Eles vão junto com biólogos, médicos, antropólogos, principalmente antropólogos, que têm uma missão: classificar os povos conquistados. Definir a raça e a sub-raça desses povos. Definir a qual etnia eles pertencem. Então, junto de cada militar conquistador, anda do lado um antropólogo classificador. E esse homem vai criar os nomes das etnias que nós usamos frequentemente até hoje para nos referir a povos da Ásia e da África. É evidente que quem classifica etnia não diz que está criando etnias. Diz que está classificando coisas que existem desde sempre. E é isso que eles disseram. Quando você analisa o que os antropólogos europeus fizeram na Ásia e na África, você percebe que eles fizeram outra coisa. Eles produziram uma etnogênese colonial. Eles produziram etnias. Em alguns casos, nos casos extremos, por meros enganos. Então tem etnias na África cujo nome até hoje, nome criado no século XIX, é porque o antropólogo ouviu o nome do chefe de uma tribo e resolveu chamar todos os povos que vivem naquela região com o nome do chefe daquela tribo. Porque ele entendeu errado, porque ele não falava a língua daquela tribo, porque ele entendeu que o nome do chefe da tribo era o nome de uma etnia. Como os europeus viviam em nações, os europeus imaginavam que os africanos viviam em nações, mas em nações inferiores, tribos ou etnias. Bom, a imensa maioria dos povos africanos não se organizava em tribos, se organizava em clãs, que é coisa completamente diferente. Mas os europeus os organizaram em tribos, os classificaram em tribos, porque estava de acordo com a sua visão de mundo. E quando eles foram classificados em tribos, eles começaram a ser tribos. Quando eles foram classificados em etnias, eles começaram a ser etnias. Porque uma administração colonial se estabeleceu, produziu carteiras de identidade para as pessoas e deu nomes étnicos para grupos de pessoas. E mais do que isso, distribuiu direitos segundo os nomes étnicos que atribuiu às pessoas. Então, pessoas de tal etnia devem frequentar as tais escolas, e não aquelas outras. Pessoas daquela outra etnia devem ser atendidas pelo tal escritório colonial, para conseguirem tirar documentos. Pessoas daquela terceira etnia devem se dirigir a um determinado hospital, que é para aquela etnia. As pessoas começaram no seu dia a dia
a ser obrigadas compulsoriamente a assumir uma identidade étnica que lhe havia sido atribuída, porque a sua vida prática, os seus direitos passam a estar regulados por essa atribuição étnica. Nomear é, em primeiro lugar, um ato de conhecimento. Quando quem nomeia é o Estado, nomear é um ato de poder. Dar nome é ter poder sobre aquele grupo que você nomeia. As administrações coloniais nomearam as etnias e passaram assim a ter poder sobre essas etnias. Isso tem significados políticos e, portanto, vão surgir lideranças étnicas, representantes de etnias, que ao representar etnias se tornam candidatos ao alto funcionalismo público colonial. E com isso começa a surgir uma política étnica nos países africanos. Uma frase muito comum que eu ouço toda hora, até mesmo de pessoas bem inteligentes, mas que não são dessa área, é dizer, bom, essas etnias na África brigam desde sempre, elas se odeiam desde sempre. Está completamente errado isso. Elas nem sabiam que elas existiam há apenas 1,5 séculos. Elas sequer existiam há apenas 1,5 séculos. Há 1,5 séculos os ingleses as criaram, ou os franceses as criaram em outros lugares, os belgas as criaram. E, portanto, esse ódio eterno das etnias é algo extremamente recente. É algo gerado por políticas coloniais extremamente recentes. Com os seus partidos, com os seus chefes, com os seus exércitos, hoje em dia, étnicos e por aí afora. I'm the son of a black man from Kenya and a white woman from Kansas. I've gone to some of the best schools in America, and I've lived in one of the world's poorest nations. I am married to a black American who carries within her the blood of slaves and slave owners, an inheritance we pass on to our 2 precious daughters. I have brothers, sisters, nieces, nephews, uncles, and cousins of every race and every hue, scattered across 3 continents, and for as long as I live, I will never forget that in no other country on earth is my story even possible. O senso comum imagina que os fenômenos ocorrem linearmente, que o racismo é uma coisa muito antiga e que vai diminuindo com o tempo à medida em que as pessoas ficam mais esclarecidas. Se você olhar para os Estados Unidos, você vai ver que não é nada disso. O racismo se torna muito intenso, muito forte, a hostilidade racial se torna muito grande no final do século XIX, muito maior do que no começo do século XIX. Porque, claro, para que ser racista se os negros são escravos? Para que serve o racismo se já existe a muralha da escravidão, separando 2 mundos? Não é preciso ser racista se existe escravo. O racismo se torna importante quando se quer separar homens livres. A Democracia na América, o famoso livro do Tocqueville, fala disso. Ele diz, à medida em que a escravidão desaparece no tempo, o racismo se fortalece nas consciências. É esse o processo que acontece nos Estados Unidos. E no final do século XIX começam a surgir as leis de segregação racial. Aquelas leis que todo mundo já ouviu falar. As leis que proíbem negros de frequentar as mesmas praias que os brancos, os mesmos ônibus, as mesmas escolas, os mesmos hospitais. Todas essas são conhecidas e por aí afora. Pouco se fala da mais importante, a lei anti-miscigenação. A lei que proibia casamentos interraciais. Porque a ideia de raça é sempre, inevitavelmente, essencialmente e por definição, uma busca de pureza. No século XX, em meados do século XX, houve uma desinvenção do mito da raça.
Quando se abrem os portões dos campos de extermínio nazistas, quando se abrem os portões de Auschwitz, né, a opinião pública no mundo inteiro chega à conclusão de que o mito da raça tinha produzido o maior genocídio de toda a história, algo que não podia se repetir nunca mais. Três anos depois da abertura de Auschwitz, a ONU promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que as pessoas não podem ser segregadas, divididas, definidas, rotuladas segundo o critério de raça. 2 anos depois disso, em 1950, a Unesco emite a sua famosa Declaração sobre a Raça. E a Declaração sobre a Raça dizia basicamente o seguinte: os países devem abolir a raça da sua linguagem política, porque a raça produz o genocídio. Nos últimos 30 anos a gente vive, e não só no Brasil, em muitos países do mundo, um processo de reinvenção do mito da raça, que é uma reinvenção que se dá sob uma nova linguagem. O mito da raça surge amparado na linguagem da biologia. Os homens seriam diferentes porque alguma coisa misteriosa, essencial, existiria dentro dos seres humanos que faria eles inevitavelmente, irremediavelmente diferentes. Alguma coisa que eles não sabiam dar nome no século XIX. Hoje se chamaria gene. Mas os geneticistas mostraram que essa alguma coisa não está lá. Os genes não apoiam a ideia de raça. Mas essa alguma coisa natural, essencial, que se pensava como base da raça. Hoje em dia, o mito da raça renasce sob a linguagem do multiculturalismo. Na linguagem do multiculturalismo, essa alguma coisa que está dentro de cada pessoa e que marca a pertinência racial de cada um, não se chama natureza, não se chama gene, se chama cultura. Ou seja, a humanidade estaria dividida em famílias, são os negros, são os brancos, são os malaios, marrons, os amarelos e por aí afora, os vermelhos e tal. Mas essas famílias humanas estariam separados por uma coisa que é a cultura. Cuidado, cuidado. Cultura, para quem sabe o que é cultura, cultura não é uma substância essencial. Cultura é o diálogo de grupos humanos com o mundo que os rodeia. É algo extremamente dinâmico, que muda o tempo todo, que está sujeito à criação, à recriação, à reinterpretação, à fusão, à mistura, à mestiçagem. Mas na linguagem do multiculturalismo, cultura é outra coisa. Cultura é alguma coisa que tem dentro das pessoas, um negócio misterioso, que está lá. Está lá desde o começo dos tempos. Se o cara tem uma determinada cor, aquilo indica alguma coisa sobre a sua cultura. Ele tem uma cultura ancestral, ele é um portador, ele é um veículo, né, de uma cultura ancestral. Vocês já ouviram falar na cultura dos afrodescendentes? É essa a ideia. A ideia de que pessoas de uma determinada cor são portadores físicos, são veículos de uma substância misteriosa que é a cultura que está dentro delas, da qual elas não podem fugir. Elas estão dominadas por aquela cultura. Então cada raça estaria dominada por uma ancestralidade cultural que a torna diferente das outras. Não sei se vocês percebem que na linguagem do multiculturalismo, cultura é gene. Cultura é um sinônimo de gene. É um sinônimo de natureza. É como se fosse natureza. As culturas são naturais, são ancestrais, existem antes da história e permanecem sempre iguais a elas próprias ao longo de todo o tempo.
mito da raça é uma construção cultural humana, sem suporte científico e que foi instrumentalizado pela política de diversas formas ao longo da história. Serviu de justificativa para o imperialismo colonial europeu na África, para as leis de segregação racial norte-americanas e ressurge sob nova roupagem dentro da discussão contemporânea do multiculturalismo. E no Brasil, como se encaminhou a discussão em torno do mito da raça? Como equacionar o legado que a escravidão provocou na sociedade e economia de nosso país? O pensamento racial chegou no Brasil ao mesmo tempo que chegou na Europa, nos Estados Unidos e por aí fora. O Brasil não estava atrasado. Só que aí começou a acontecer uma coisa extremamente engraçada, curiosa no Brasil, que começou a aparecer um pensamento antirracial no século XIX no Brasil. E os nomes dos indivíduos, hoje ninguém fala deles. Eles são o grupo dos sanitaristas. O Adoc Lobo é um deles. O Juliano Moreira, Teodoro Sampaio. Uma parte dos sanitaristas começam a desenvolver um pensamento antirracial. Porque, de acordo com o pensamento racial daquela época, por que os brasileiros ficavam doentes? Os brasileiros ficavam muito doentes naquela época. O tempo todo eles estavam doentes. Claro, todo mundo era muito pobre, o saneamento era horrível, então as doenças de massa se espalhavam, as pessoas morriam cedo. E a explicação racial para isso é: bom, os brasileiros ficam doentes porque eles são miscigenados. Eles se misturam. Quando você mistura raça, dá degeneração. Isso é a teoria racial. Isso é a teoria que vem lá do século XIX. As raças devem ser puras. Se você mistura as raças, você pega as piores características de cada uma e você gera coisas degeneradas. Esse pensamento tem um largo curso na medicina, viu? Tem toda uma medicina, a eugenia, que vai se desenvolver e chegar até os projetos genocidas eugênicos na Alemanha, se baseava nessa ideia. Você começa a misturar, não dá. E isso era uma ideia corrente aqui no Brasil, no século XIX. As pessoas morrem porque elas são misturadas. Aí chegaram os higienistas. E aí eles falaram: não é culpa da miscigenação, é culpa do mosquito. As pessoas ficam doentes por culpa do mosquito. Isso que parece óbvio hoje é o mosquito que está lá no charco, que pica as pessoas e elas ficam doentes. Então vamos matar o mosquito, que elas vão ficar super saudáveis e podem se miscigenar à vontade. Os higienistas começaram a falar isso. Isso era uma coisa revolucionária. É culpa do mosquito. Isso mudou a cabeça de intelectuais brasileiros extremamente importantes. Um deles, o Monteiro Lobato. Na primeira vez que ele escreve sobre o Jeca Tatu, ele diz: o Jeca Tatu é doente. Por que o Jeca Tatu é doente? Porque ele é um mestiço. Porque ele é um mestiço. Ele é doente. Aí o Monteiro Lobato aprende alguma coisa com os higienistas. E depois reescreve o Jeca Tatu e diz: o Jeca Tatu está doente. Que é completamente diferente. Se ele está doente, quer dizer que o problema dele é o mosquito. Ele pode ficar saudável e continuar sendo o Jeca Tatu. O Gilberto Freire, quando ele, lá nos anos 20, estudando em Nova York, acreditando em raça a 1000 por hora, ele vê marinheiros brasileiros descerem no porto de Nova York, ele vê aqueles marinheiros doentes, acabados. Imagina marinheiro brasileiro nos anos 20, depois de passar uma temporada no mar. O que era aquilo? Então ele vê aqueles caras cambaleando, descendo no inverno, no porto em Nova York. E ele diz: o Brasil é uma raça degenerada. As pessoas ficam doentes. E a miscigenação faz isso. Ele escreve isso. 10 anos depois, ele já tinha sido aluno do Franz Boas, do antropólogo americano Franz Boas, que funda a antropologia antirracista do século XX. Ele já tinha lido os higienistas. E aí ele fala: eu pensei que aqueles marinheiros eram doentes, porque eram mestiços. Agora eu descobri que eles estavam doentes, porque eles só comiam coisa podre no navio. Que esse era o problema deles, e não outro.
Então, é uma disputa intelectual extremamente intensa que você tem no Brasil, da virada do século XIX para o século XX, uma disputa da qual não se fala, infelizmente, artigos de jornal, discutindo esse tema. E esse debate nacional brasileiro gera uma conclusão diferente da americana. No começo dos anos 30, o Brasil decide que a mestiçagem é legal, faz bem, é boa, não deixa ninguém doente, que ser mestiço é legal. Produz uma identidade nacional brasileira que não se baseia no mito da raça, se baseia no mito da mestiçagem. Você pode escolher a narrativa da raça para fazer o seu país. Nós somos um país de brancos, disseram os americanos. Ou você pode escolher a narrativa da mestiçagem para fazer o seu país. Nós somos um país de pessoas misturadas, como o Brasil resolveu dizer, depois de um longo debate. E ao dizer isso, o Brasil não fez leis de segregação racial. Que é diferente de dizer que não tinha racismo. Teve, intenso. Mas o Brasil não fez leis de segregação racial. Qual é a consequência disso? Não vamos ser ingênuos, falar qual é a diferença de ter lei ou não ter lei. É toda a diferença do mundo. Porque ter lei significa que cada pessoa precisa ser classificada racialmente. Para você ter lei racial, você precisa ter uma regra da gota de sangue única. Você precisa ter uma lei da Virgínia dos Estados Unidos ou uma lei de Nuremberg sobre os judeus. Você precisa dizer o que é cada pessoa. E se você diz o que cada pessoa é, as pessoas passam a ser aquilo que o Estado disse. Se o Estado diz que as pessoas são dessa raça ou daquela, as pessoas passam a ser. No Brasil, o Estado não disse. E ao não dizer, as pessoas começaram a falar coisas esquisitíssimas. Esquisitíssimas lá para eles, eu não acho nada esquisito. Começaram a falar, eu sou moreno. Eu sou mais ou menos. Eu sou chocolate. Isso é coisa de Brasil, ninguém nos Estados Unidos diz coisas assim. E aí o recenseador do IBGE, que passa de casa em casa, ouve o cara falar, eu sou moreno, eu sou chocolate, eu sou mais ou menos, eu sou meio assim queimado de sol, e não sei o quê. Aí o recenseador vai lá e ele tem que pôr numa categoria do censo. O que ele põe? Pardo. Pardo é um nome horrível, hein? No dicionário quer dizer branco sujo. Mas o recenseador não tem outra opção, porque o cara está dizendo que ele é um negócio meio assim. E aí ele põe pardo. E hoje 2/5 dos brasileiros são pardos. Mais de 2/5, 43% dos brasileiros se autodeclaram um monte de coisa que acaba sendo pardo lá no censo. E aí vem alguém e diz o seguinte, isso é porque os verdadeiros negros não querem se assumir e, portanto, se dizem pardos. Mentira! Olha para o censo. Sabe o que aconteceu de 1940 para cá? Diminuiu brutalmente o número, a porcentagem dos que se dizem pretos e também a porcentagem dos que se dizem brancos. E aumentou brutalmente a porcentagem dos que se dizem pardos. Ou seja, os brasileiros não aprenderam direito o mito da raça. Alguns podem imaginar que eles são burros, eu acho que eles são inteligentes. Eles não aprenderam direito o mito da raça. É uma confusão de raças na mente dos brasileiros. Tem gente até que imagina que isso nasceu quando Gilberto Freire escreveu Casagrande Senzala. Imagina, Casagrande Senzala é o ponto de chegada de um dilema que atravessou 40, 50 anos da vida do Brasil. É a escolha de uma identidade nacional. Identidades nacionais não são escolhidas uma vez só, elas podem ser escolhidas muitas vezes. O Brasil decidiu ter uma identidade baseada na ideia de mestiçagem. Isso pode mudar. O Brasil pode vir a adotar uma identidade birracial. Isso aqui é um país dividido entre brancos e negros. É uma proposta política que existe hoje. A Márcia, ela diz assim, as cotas para negros nas nossas universidades não ratificam o racismo? E a Karen complementa. Ela pergunta se você não acha que é uma dívida social a ser paga pelos brancos, tendo em vista todo o sofrimento e preconceito causados aos negros. A resposta para a pergunta não é uma, são duas. Se nós adotarmos uma concepção racial da história,
Então nós contaremos a escravidão como uma história racial. Nós diremos que brancos escravizaram negros. E que as pessoas que hoje são brancos fazem parte de uma nação-raça que atravessa a história como um meteoro atravessa o universo. São os descendentes imaginários dos brancos que um dia escravizaram os negros e que, portanto, têm dívidas com os ancestrais dos negros atuais, que são os representantes imaginários dos negros daquela época. A palavra imaginários é fundamental aí. A concepção racial da história, ela se baseia nessa imaginação excessiva. Qual é a imaginação excessiva? Imaginar que pessoas brancas de hoje fazem parte de uma família humana de todas as pessoas brancas de todos os tempos. E pessoas negras de hoje fazem parte de uma outra família humana, e assim como as amarelas, as vermelhas e por aí afora. Então, se você acredita nisso, você vai contar a história da escravidão como uma história de raças. E você vai chegar à conclusão que uma família humana está em dívida com outra família humana. Se você não acredita nisso, você vai contar a história da escravidão de outro jeito. Você vai dizer que a escravidão é um fenômeno ligado ao sistema mercantil colonial moderno. E que esse fenômeno da escravidão ligado ao sistema mercantil colonial moderno foi um negócio que articulou elites de 3 continentes: da Europa, da América e da África. Que elites europeias, elites americanas e elites africanas, se eu gostasse da nomenclatura racial, eu diria elites brancas e elites negras, se associaram para produzir escravos e vender escravos na América. Então, se a gente não acreditar na história racial, nós vamos contar a história da escravidão não como uma história de domínio de uma raça sobre outra, mas como domínio de elites de várias cores sobre pessoas que eram todas africanas por uma circunstância. Porque era na África que as sociedades daquele tempo ainda não tinham adotado a legislação oriunda do iluminismo que impedia a escravização das pessoas. Então essa é a primeira parte da resposta. A primeira parte da resposta é: se brancos devem alguma coisa a negros, depende de como você vê a história. Se você vê a história como uma história de raças, devem. Se você vê a história como uma coisa diferente disso, que não é uma história de raças, então não deve. Você precisa acreditar no mito da raça para acreditar que brancos devem alguma coisa a negros ou outra coisa assim. A outra parte, essas pessoas imaginam que o principal problema das políticas raciais são as cotas. As cotas são um problema, sem dúvida. Sem dúvida. Mas as cotas são, vamos dizer, a película de um fenômeno muito mais importante. Qual é o fenômeno importante? Um projeto político de revisão racial da identidade nacional brasileira. As cotas nas universidades não visam colocar negros nas universidades, nem índios nas universidades. Para colocar negros ou índios tem 1000 jeitos, inclusive as tais cotas sociais, que tem gente que fala, tem o mesmo efeito estatístico. Cotas visam uma outra coisa, visam fazer todos os alunos aos 17 anos de idade que terminam o ensino médio definirem a sua raça. E terem a sua raça definida por comissões raciais das universidades. Essa é a função de cotas. A função de cotas é produzir uma carteira de identidade racial no Brasil. As cotas não são o único instrumento para isso. Hoje em dia, se você for doar sangue em qualquer hospital, não sei se você sabe, você vai preencher uma ficha onde tem uma identificação racial, nominal. Se você for a um hospital público ou a um posto de saúde público, o enfermeiro que vai te atender, ele talvez nem te pergunte, ele vai classificar você racialmente. Se você for matricular o teu filho numa escola de ensino fundamental ou médio, pública ou privada, em qualquer lugar do Brasil, a ficha de matrícula exigida pelo MEC tem um item de classificação racial do estudante. Se a escola não pediu para você preencher, é porque alguém na escola preencheu por você aquele item, porque a ficha é exigida pelo MEC.
Isso significa o seguinte, uma série de políticas estão produzindo no Brasil aquilo que os Estados Unidos produziram no começo do século XX. Uma identificação pessoal, nominal, que liga cada cidadão a uma raça. No Brasil, isso significa que as pessoas têm que desistir de serem de uma coisa intermediária. De serem morenas, mais ou menos, vira-lata, queimado de sol e não sei o que e tal. As pessoas têm que aprender que elas são de uma determinada raça. É uma pedagogia racial. Esse é o principal efeito das políticas de cotas raciais. Eu acho que produzir uma pedagogia racial é um projeto identitário para o Brasil. Esse foi o Café Filosófico de hoje. E no site da CPFL Cultura você encontra a íntegra desta palestra com mais exemplos históricos em que o mito da raça teve papel decisivo, como no recente genocídio de Ruanda. Até o próximo programa. Em Portugal, jovens que não possuem documentação passam por muitas dificuldades. No Doc TV CPLP, hoje, meia-noite.